Olá, apaixonado pela literatura. Olá, aluno da Passatempo Educativo, nossa nova parceira. Eu sou o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer as obras clássicas escritas em língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a falar sobre Angústia, um livro fundamental não só no percurso do seu autor, Graciliano Ramos, como na década em que foi escrito, a década de 1930, década do regionalismo brasileiro. Venha comigo. Angústia, assim como outras obras, estão inseridas num movimento muito peculiar, num movimento que é, digamos assim, o segundo passo de algo grandioso, de uma modificação, de uma revolução, revolução mesmo, que se iniciou alguns anos antes. Em 1922, um grupo de artistas aluga o Teatro Municipal de São Paulo, no mês de fevereiro, e realiza a Semana de Arte Moderna, que seria o pontapé de uma virada na arte brasileira como nunca se havia visto. A Semana de Arte Moderna trazia, entre outras propostas, a proposta de esquecer um modelo que parecia vigente no que se fazia tanto em literatura quanto em artes plásticas ou outras, que era adaptar a arte europeia mais ou menos à nossa realidade e fazer algo similar ao gosto do público. Os modernistas não gostavam disso. Eles queriam fazer uma arte essencialmente brasileira, uma arte feita no Brasil, por brasileiros e para brasileiros, sem mascarar, sem esconder realidades e, ao mesmo tempo, sem copiar apenas modelos estrangeiros. Agora, cuidado, não copiar modelos estrangeiros também não significa ignorar, virar as costas para o mundo. Significa, sim, conhecer, ter uma formação ampla, aproveitar o que de melhor houvesse na arte estrangeira e juntar a peculiaridade da nossa arte, da nossa forma de fazer e dizer por meio da arte, e traduzir isso em uma arte ao mesmo tempo peculiar, particular e universal. Esse mérito dos modernistas, do pessoal ali da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Raul Bopp, para falar da literatura, ou também Heitor Villa-Lobos na música, ou Anita Malfatti, Tarsila do Amaral nas artes plásticas, esse mérito foi grandioso e se estendeu por décadas seguintes, quando outras gerações de artistas, outras gerações de literatos, de músicos, de pintores, aprofundaram e expandiram no movimento duplo, aprofundamento e expansão, o que esses primeiros modernistas tinham feito. Um desses movimentos de aprofundamento e expansão se deu na década seguinte, a década de 1930, com o surgimento ficou feio. Bom, tudo bem, Oswald de Andrade falava na contribuição milionária de todos os erros e eles estão presentes também aqui, com o surgimento do regionalismo. Na verdade, o regionalismo surgiu de uma maneira a ser uma voz de autores que eram de fato regionais. Já que os modernistas tinham conseguido mostrar que a arte era muito além daquilo que se via de uma arte de classe média na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, que era à época a capital do país, eles deram a possibilidade de autores que estavam fora desse eixo do sudeste trazer a sua arte para o primeiro plano, trazer a sua vivência, a sua experiência mimetizada, claro, transformada em ficção dentro da obra literária. O regionalismo, chamado de neorrealismo, ou seja, um novo realismo, e aí eles se referenciam ao realismo lá do século XIX, cujo maior expoente foi Machado de Assis, que trouxe já, embora no Rio de Janeiro, embora mais fechadinho em um lugar, uma análise minuciosa de tipos sociais, características psicológicas. Esse neorrealismo ou regionalismo expande esses horizontes e traz autores de outras regiões do país. Do Sul, por exemplo, trouxe o Érico Veríssimo. Graciliano Ramos fazia parte do eixo que trouxe mais autores, até por ser uma região muito maior em termos de território e de estados, que foi o eixo nordestino. O eixo nordestino trouxe autores neste primeiro momento, na década de 1930, como o baiano Jorge Amado, a cearense Raquel de Queiroz, a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras, o paraibano José Lins do Rego e o alagoano Graciliano Ramos, que vieram com uma proposta de mostrar exatamente o quê?
o que estes nordestinos trouxeram para o primeiro plano da nossa literatura, que até então não se falava? Bom, estes nordestinos trouxeram uma vida dura, áspera, seca, rude, trouxeram protagonismo a pessoas que sequer tinham voz dentro da sua região e que passaram a ter voz em nível nacional, passaram a ser ouvidas em desesperos e angústias, fazendo aqui um trocadilho com o título do livro que vamos analisar já já, passaram a ser ouvidas de maneira ampla. Mas quais eram, afinal, essas questões sociais tão pungentes, urgentes, tão importantes ali da região Nordeste? Eram questões sociais ligadas principalmente à miséria. Era o povo com menos condições de vida ou com as condições de vidas mais distantes, né, com vidas mais distantes daquelas que seriam as ideais. Por quê? Pela miséria urbana, então por cidades pouco desenvolvidas, com quase nenhuma estrutura de atendimento à população, sobretudo a população mais carente, ou pela miséria rural. E aí a miséria rural motivada pela seca, pelo sertão, pela falta de chuva que obrigava aquele trabalhador que não era um dono de terra, era um empregado do dono da terra, ou que tinha ali apenas o seu pedacinho para plantar para sobreviver, que obrigava esse trabalhador a sair dali, a se tornar um retirante, a fugir da seca que matava as suas poucas criações, os seus animais, que secava a sua plantação e que não dava a ele outra alternativa senão buscar a capital do seu estado, num caminho longo, cansativo, a pé pela região do semiárido nordestino, ou ainda, numa situação de maior emergência, partir rumo às terras do sul, em uma viagem totalmente desconhecida, motivada pela extrema necessidade, na qual a morte muitas vezes chegava antes do destino. Graciliano Ramos, particularmente, que era o representante do estado de Alagoas, de toda a sua geração, foi o que viveu menos tempo. Ele viveu um pouquinho mais de 60 anos, quase 61, mas faleceu por um câncer de pulmão, por ser um fumante aí inveterado, embora, curta vida, tenha deixado uma grande obra. Graciliano Ramos deixou, entre as suas obras, duas que eu destaco aqui, uma que é Vidas Secas, que é um romance que tematiza justamente a questão do retirante, do Fabiano, que era um pai de família que foi obrigado a sair da sua terra por conta da falta de condições de sobrevivência, e a outra obra que nós comentamos hoje é Angústia, que é um romance urbano de um homem chamado Luiz da Silva, que vivia na região periférica de Maceió, capital de Alagoas. Bom, seja Graciliano, seja Jorge, seja Raquel, ou seja José Lins, eles estruturavam a sua crítica social nesse tripé que eu aponto aqui para você: aproveitamento, necessidade e desconhecimento. Como assim? Quem tinha o instrumento, seja a posse da terra, seja o dinheiro, aproveitava a necessidade daquele trabalhador, daquele pobre que precisava sobreviver e que por desconhecimento não sabia quais eram os seus direitos, já que alguns desses direitos os trabalhadores começavam a existir ali, e se deixava explorar ou ser enganado por esse patrão, já que não lhe restava outra alternativa que não esta, porque se não fosse essa exploração, fatalmente acabaria morrendo de fome. Especificamente no caso do Graciliano, além dessa costura que eu acabei de mencionar, a obra dele tinha um viés ideológico muito marcado. Assim como ele, Jorge Amado, também tinha um viés ideológico bastante aprofundado, mas no caso do Graciliano, ele chegou inclusive a ocupar funções políticas. Graciliano Ramos foi prefeito na cidade de Palmeira dos Índios, no interior das Alagoas, e ele era alinhado às ideias comunistas, o que o levou à prisão durante o período da intentona comunista, um pouquinho antes do Estado Novo, mas já durante o governo Vargas, entre ali 1935 e 1936, Graciliano é preso. Na prisão, ele escreve Memórias do Cárcere, que é o seu livro não ficcional, narrado em primeira pessoa, que é um livro testemunhal, que conta a experiência de Graciliano Ramos quando esteve preso. Após solto, ele sai da região Nordeste e vai viver com a família no Rio de Janeiro. Continua a sua militância político-ideológica, só que essa militância político-ideológica agora manifestada na crítica e presente nas obras. Então não era mais uma ideologia panfletária ou de cartazes, mas era uma ideologia literária. Por exemplo, uma figura que existe em Angústia, nós vamos falar nas próximas
nas próximas aulas, nos próximos encontros, que é Julião Tavares, o antagonista em Angústia, ele é justamente a figura da burguesia, que é motivo de ódio para o protagonista da obra, que é o Luiz da Silva, né, o narrador protagonista. Bom, Graciliano Ramos, então, continuou com essa crítica pelos seus personagens, pela questão da miséria, pela questão da exclusão social, até o fim da sua vida, que, como nós já vimos, foi bastante breve. Dentro de Angústia, uma vez que já fizemos a apresentação do contexto e do autor, vamos pontuar algo importante para a obra. Angústia é um romance urbano de Graciliano Ramos. Como eu disse para você no começo desse nosso papo, o ambiente nordestino, ou o eixo nordestino, ele se dividia entre o urbano e o rural. As obras rurais, elas falavam muito mais do retirante, da questão da seca, da necessidade de deixar a sua terra natal e sair para as capitais do próprio Nordeste ou do Sul em busca de sobrevivência. Este não é o tema de Angústia. Angústia é um romance que se passa em Maceió. O núcleo narrativo principal de Angústia está, portanto, na capital das Alagoas. É um romance urbano, mas dentro da periferia. Então a questão da denúncia social se faz presente, já que ele não é um romance urbano das classes abastadas, né? O Luiz da Silva é um redator medíocre que se emprega numa repartição, que seria aí uma espécie de ambiente de trabalho público, ganha mal, mora numa casa alugada, uma casa velha caindo aos pedaços, vive uma vida apenas com um salário ruim, então ele tem uma vida muito longe do que seria uma vida confortável, vamos dizer assim, que ele sobrevive. E além disso, além dessa sobrevivência limítrofe, a obra mostra em vários momentos passagens anteriores do Luiz da Silva, que é o narrador personagem e protagonista da obra, portanto foco em primeira pessoa, passagens anteriores da vida do Luiz da Silva em que ele teve, por exemplo, que viver na rua. Quando ele chegou a Maceió, vindo do interior de Alagoas sozinho, ele não tinha onde morar, ele viveu na rua. Depois ele foi viver num pensionato, onde frequentemente atrasava, inclusive, o aluguel. Então, o não ter dinheiro e ter a vida constantemente ameaçada por uma situação abaixo da linha de pobreza é algo presente na vida de Luiz da Silva. Uma curiosidade em relação ao Angústia é que, fora o Memórias do Cárcere, que, como a gente falou, não é uma obra ficcional, é uma obra testemunhal da prisão do Graciliano Ramos, fora o Memórias, o Angústia é a única obra do Graciliano narrada em primeira pessoa. Então é possível dizer que sim, dentro dos romances de Graciliano Ramos, apenas o Angústia apresenta essa característica, uma vez que o narrador é personagem, o narrador é o protagonista, o Luiz da Silva. Este conteúdo de hoje foi criado por mim, Átila Almada, professora aqui da Almada Consultoria, mas é uma parceria nova, importante, que me deixa muito feliz, uma parceria com a Passatempo Educativo, que é o MAUCIP. O MAUCIP é uma organização da sociedade civil que desenvolve projetos para crianças e adolescentes baseados em ciência, tecnologia, voltados fundamentalmente à educação, ao complemento à educação escolar, voltados às escolas públicas, a crianças e adolescentes, crianças e jovens, que não teriam como acessar a grandiosidade do que a Passatempo faz, senão pelas mãos da própria Passatempo. É um trabalho que eu conheço há 21 anos, eu tenho 36 anos e com muito orgulho sou voluntário da Passatempo desde os 15, desde quando eu era um adolescente e fazia curso técnico em turismo e lá comecei a trabalhar. Então eu agradeço a essa parceria, agradeço ao Carlos e a toda a equipe da Passatempo e convido você a conhecer um trabalho sério, um trabalho feito com muita dedicação, a ser um voluntário e a colaborar com essa instituição que faz muito pela educação dos jovens aqui da cidade de São Paulo e região. Acesse o site passatempoeducativo.org.br e seja você também um parceiro na educação que constrói a vida de tantas crianças e jovens. Se você gostou desse conteúdo, por favor, avalie o vídeo, deixe o seu gostei, comente, inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e caso queira conhecer mais sobre outras obras que ainda não foram citadas aqui no canal ou tenha dúvidas, envie um e-mail para almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. A gente volta já já para continuar a falar de Angústia. Um grande abraço e até lá!